A paz do Senhor a todos os irmãos que usam as revistas da Central Gospel. Deus abençoe, eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco, estaremos aí com todo prazer. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, basta entrar em contato conosco por esse telefone que está aí, DDD 99, o telefone 991520454, DDD 99 mesmo, que eu morava em Imperatriz, no Maranhão. Também enviamos para vocês mais estudos a respeito da lição. Eu tenho no YouTube 129 vídeos sobre escatologia, sobre Apocalipse, falando sobre também o livro de Daniel, de Ezequiel, Isaías, aí Mateus 24, 1 Tessalonicenses. Então, tudo que envolve aí a matéria escatologia. Então, nós temos 129 vídeos lá sobre esse tema. E neste trimestre, nós vamos estudar, então, nas revistas da Central Gospel, cujo comentarista é o pastor Joá Caetano, já bastante conhecido de todos os irmãos, reconhecido por todos como o mestre da palavra do Senhor. E nós vamos ver aí nas revistas, então, de jovens e adultos, revista do professor 1, ano 11, número 1. E o assunto do trimestre, o tema é os grandes temas do fim. Neste trimestre vamos estudar as seguintes lições. Na lição 1, os sinais do fim dos tempos. Na lição 2, a volta do Senhor Jesus. Na lição 3, o arrebatamento. Na lição 4, o tribunal de Cristo. Na lição 5, a grande tribulação. Na lição 6, o anticristo. Na lição 7, as duas testemunhas do final dos tempos. Na lição 8, os 144.000 que não se curvarão ao anticristo. Lição 9, as bodas do Cordeiro. Lição 10, a batalha do Armagedon. Lição 11, os mortos em Cristo. Lição 12, o milênio. Lição 13, o juízo final. Veja só que maravilhosas lições que nós vamos estudar neste trimestre. Um assunto que precisa ser estudado, dada a iminência aí da volta de Jesus Cristo. Nós estamos vendo que tudo está se cumprindo conforme a palavra de Deus, tudo isso aí que está acontecendo, Aí, essas guerras, essas pandemias, doenças de todo jeito, Filhos desobedientes aos pais, esses terremotos, tudo isso são o princípio de dores. Jesus não marcou a data, a hora dele vir. Só disse que aconteceriam essas coisas antes da sua vinda para nos buscar. A maneira correta de se viver é: Jesus volta hoje. É assim que o crente deve viver. Todo dia o crente deve acordar pela manhã já na expectativa de que hoje é o dia do arrebatamento. Não fique esperando acontecer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não existe. Então hoje vamos estudar a lição número 1, com o título Os Sinais do Fim dos Tempos. E nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, entendendo a mensagem dos sinais. Subtópico 1, catástrofes e desastres naturais. Subtópico 2, avisos proféticos da natureza. Tópico 2, sinais do mundo social, político e militar. Subtópico 1, guerras e rumores de guerras. Subtópico 2, terrorismo mundial. Subtópico 3, sinais no mundo financeiro. Subtópico 4, fome e pestes em vários lugares. Tópico 3, sinais no mundo religioso. Subtópico 1, incredulidade, o desaparecimento da fé. Subtópico 2, o sinal das trevas, o esfriamento do amor. Subtópico 3, imoralidade, devassidão generalizada. Subtópico 4, apostasia, amálgama da verdade com a mentira. Subtópico 5, o sinal da semente, a pregação do evangelho. Tópico 4, o sinal da figueira. Subtópico 1, Israel é importante espiritualmente. Então vamos procurar passar aí por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa importantíssima lição, que é a introdução do trimestre. Texto bíblico básico, nós vamos ver aí Apocalipse 15, 1
Depois nós vamos ver Apocalipse 16, 2 a 4, 8, 10, 12 e 17. Leiamos. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então agora Apocalipse 16. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Então tudo isso está aí programado para acontecer. Vai acontecer. Então primeiro vem o arrebatamento da igreja, aí vem a grande tribulação. Durante a grande tribulação, 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio de paz, e depois 3 anos e meio, onde virão os juízos de Deus sobre os judeus, sobre o mundo inteiro. E aí também a grande perseguição do anticristo a todos aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, todos aqueles que não receberem o sinal da besta. Agora, no céu está acontecendo o quê? Lá na Nova Jerusalém. Nós fomos arrebatados, fomos morar na Nova Jerusalém, e lá está acontecendo o quê? Durante esses 7 anos. 3 anos e meio início é o tribunal de Cristo. E 3 anos e meio finais, acontece o quê? As bodas do Cordeiro. Hoje somos noiva de Cristo. A noiva não tem a intimidade total com o noivo. A noiva não tem ainda relação sexual com o noivo. A noiva não mora com o noivo. Olha só, isso tudo tem a ver com intimidade. Então, quando estivermos lá, passaremos pelo tribunal de Cristo, depois vem as bodas. As bodas quer dizer o quê? Quando há casamento, o noivo e a noiva. Agora existe o quê? Uma intimidade total. Nós vamos morar com Cristo para sempre. E agora nós vamos conhecer Jesus pessoalmente. Assim como Ele nos conhece, nós vamos conhecê-lo também. Então isso é intimidade total. Então na leitura que fizemos, fala sobre esse período da grande tribulação na terra. O juízo é destinado a todos aqueles que receberam o sinal da besta. Todos os moradores da terra sentirão esses juízos, porque atingirá toda a terra. Principalmente os judeus, porque eles não aceitaram, não creram que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador. No final da grande tribulação, quando estiverem já poucos os judeus, será derramado sobre eles então o espírito de súplica, de clamor, E eles clamarão a Deus em busca do Messias, antes que se acabe totalmente os judeus. Então esses são os remanescentes citados por Isaías, e também Paulo cita também esses remanescentes, o remanescente é que será salvo. Então esses últimos judeus que estão ali, Jesus vem descendo então, bem devagarinho, verão, está escrito, verão aquele a quem traspassaram. Jesus então descerá sobre o Monte das Oliveiras, pisará o Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que todo olho verá, porque a tecnologia, no mundo inteiro mostrará Jesus descendo ali. E Jesus vem para a batalha do Armagedon, destruir então os exércitos do anticristo. Aí depois tem o juízo dos bodes e ovelhas, e depois Jesus então reinará por 1000 anos sobre a terra. Então ali os judeus terão ali a preeminência, serão as pessoas mais importantes durante esse milênio.
mas também já existirão povos de todas as nações ali durante o milênio, e Jesus estará governando sobre eles. Depois vem aí da última batalha, né, de Gog e Magog, no final do milênio, e aí vem o juízo do trono branco, né? Todos aqueles que morreram sem aceitarem, sem crer em Jesus como único Senhor e Salvador, então serão ali condenados ao lago de fogo e enxofre, onde já estarão, né? Primeiro já foi para lá o anticristo e o falso profeta. Agora vai o próprio Satanás e agora, por último, seus seguidores, ou seja, todos aqueles que não se converteram a Jesus serão lançados no lago de fogo e enxofre. Os outros, né, justificados por sua fé em Jesus Cristo, todos então morarão na nova terra e também na nova Jerusalém, que é a morada da igreja. Então este é um breve resumo de tudo que nós vamos ver aí durante o trimestre. O texto áureo da lição está em Mateus 24:33, que diz: assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, para nós, estes sinais são o princípio das dores, né? E durante a grande tribulação, os sinais serão claros aí de que realmente Deus está exercendo o juízo, de que ali está presente o anticristo, né? O anticristo só começa o seu reinado após o arrebatamento da igreja. Primeiro a igreja sai, né? Aquele que resiste a Satanás e não deixa que ele assuma o governo sobre a terra é o Espírito Santo que está na igreja. Só após a igreja sair, o Espírito Santo nos conduzirá a Jesus Cristo no arrebatamento. Só após isso é que o anticristo vai então assumir o governo da terra. Primeiro ele vem com engano, são os 3 anos e meio de paz, e então haverá uma quebra de aliança que ele tinha com os judeus, né? Os judeus perceberão, porque ele vai colocar uma imagem dele lá no templo. Provavelmente esse templo será construído pelo próprio anticristo durante a grande tribulação. Então eles identificarão que ele não é o Messias. E então a quebra da aliança provocará uma guerra contra esses judeus. Algumas nações apoiam Israel, outras nações são contra. Então haverá uma grande guerra aí. Vamos à palavra introdutória que diz: nesta lição saberemos à luz da Bíblia quais são os sinais deixados pelo Senhor Jesus sobre os eventos proféticos que terão lugar na história no fim dos tempos. Que sinais são esses e quando ocorrerão? Vamos aprender sobre a volta de Cristo ao mundo e o que o futuro nos reserva. Lucas 21:7. Claro que para nós a igreja, o futuro é a vinda de Jesus no arrebatamento, nós vamos morar na Nova Jerusalém. Agora, para os que ficarem na terra, os que não são crentes, não são salvos, aí já juízos acontecerão. Então nós vamos ver mais detalhes durante então a nossa lição e durante o trimestre. Importante que nós vamos estudar nesse trimestre sobre escatologia, e você deve saber que cada denominação existe aí uma maneira de interpretar o Apocalipse, tá? Existe uma interpretação literal. Então existem métodos de interpretação. Por exemplo, tem um método preterista, que alguns acreditam que o Apocalipse fala sobre coisa passada. Tem um método futurista, nós, por exemplo, que acreditamos que o Apocalipse revela coisas futuras. Tem aqueles que acreditam que o Apocalipse é um livro apenas de história, então a historicidade. Tem aqueles que são os idealistas, que acreditam que o Apocalipse fala sobre coisas, princípios atemporais. Então veja que existem vários métodos de interpretação do Apocalipse. Então nós vamos interpretar da maneira literal, futurista. Então vamos ver mais detalhes dentro do livro do Apocalipse e vamos aprender muito, sempre tendo a Bíblia como livro de consulta. E vamos ver aí sobre os sinais, que estão registrados aí. Falando sobre os sinais que já aconteceram, os sinais que estão acontecendo, os sinais que ainda vão acontecer. Tópico 1. Entendendo a mensagem dos sinais. Diversas revelações, verdades, mensagens de edificação, crescimento e maturidade, além de muitos princípios, fundamentos, dons e frutos, tornam-se conhecidos por meio de sinais.
No texto bíblico, percebe-se que, várias vezes, Deus falou por meio desta insígnia. Gênesis 9, 12 a 16, por exemplo. Estudo sobre o tema nas seguintes passagens: Josué 2,18, Juízes 6,38, primeiro livro de Reis 13,3, segundo livro de Reis 20,9, segundo livro de Crônicas 32,24, Isaías 55,13, Mateus 3,16. Sim, a Bíblia é um livro de sinais, tanto que os fariseus e saduceus pediram ao Senhor Jesus que lhes mostrasse um sinal no céu, ao que ele respondeu: vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Então veja que até mesmo, para o crente ser identificado, se realmente ele crê em Jesus Cristo, se realmente ele crê na palavra de Deus, existem os sinais que o identificam. Olha aí, Marcos, capítulo 16, fala aí: estes sinais seguirão os que crerem. Olha aí, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, se você não tem estes sinais, alguma coisa está errada com a sua fé. Então, sinais são para identificar. E no caso aqui que nós estamos estudando, Apocalipse, nós identificamos que a vinda de Jesus está próxima, porque sinais que antecedem a vinda de Jesus estão acontecendo aí aos montes, estão cada dia se multiplicando mais. Então nós vemos que apareceram anjos a Abraão. Veja que, por exemplo, Raabe colocou um fio escarlate, um fio vermelho na janela, como sinal que é ali que ela morava, para que os israelitas, quando viessem e as muralhas fossem derrubadas por Deus, ali então a sua casa estava identificada e ela seria então salva por Josué. É um sinal. Quando Gideão, por exemplo, faz aqueles testes, como sinal de que Deus estava com ele, que ele poderia ir tranquilo, que venceria a guerra. Então ele pede sinais, ele pede o velo ali molhado, depois que esteja seco. Então são sinais. Eu, quando fui para o campo missionário, eu pedi ao Senhor: olha, eu vou pregar hoje, eu quero que o Senhor salve, cure e batize com o Espírito Santo, para me saber que realmente é o Senhor que está me chamando para ir ao campo missionário. E realmente aconteceu. Eu também pedi outro sinal: eu quero que o Senhor envie alguém para comprar a minha casa com os móveis todos que eu tenho lá, tudo. E realmente aconteceu. Então você pode pedir sinais a Deus e Ele vai mostrar para você os sinais. Veja lá no tempo de Jeroboão, Deus disse bem claro que fenderia o altar. Deu até o nome do rei que destruiria, a idolatria Israel, Josias. Isso muito antes de Josias nascer. Nós podemos ver, por exemplo, que Deus disse que o rei Ciro libertaria Israel, enviaria o povo de volta do cativeiro para Jerusalém. Olha bem, deu o nome do rei. Então são sinais, Deus dá sinais. Já o dom, o que é dom do Espírito Santo? É uma multiplicação de um sinal. Aí diz que o crente ora por alguém e a pessoa é curado. Isso aí é um sinal. E qual a multiplicação? Qual é o dom? Agora é o dom de curar. Então a pessoa ora agora. Não é mais uma pessoa, 2, 3, 4, 5 que são curadas. Agora são milhares de pessoas curadas. Acontece comigo. Eu vou em uma congregação, então são ali 50 pessoas curadas, 100 pessoas curadas, 200 pessoas curadas. É uma multiplicação de sinais. Então, quando os fariseus, saduceus, os religiosos da época de Jesus vão até ele, pedindo um sinal do céu para confirmar que se ele era realmente Jesus, o Messias, ele diz para eles: vocês sabem identificar até quando é que vai chover, mas vocês não sabem identificar o tempo que vocês estão vivendo. Ou seja, vocês não conseguem perceber a vinda do Filho de Deus, do Messias. Vocês falam sobre Deus, falam sobre o Messias, e ele está no meio de vocês, vocês não conseguem conhecer, não conseguem interpretar os sinais que estão escritos. Olha lá, será chamado Nazareno, Nunca perguntaram a Jesus onde ele nasceu.
porque senão eles saberiam que nasceu em Belém, que está escrito na Bíblia que ele nasceria em Belém. Não perguntaram pela sua mãe, nem como ele nasceu, então saberiam que ele nasceu de uma virgem, está escrito, está profetizado. Então os sinais estavam ali evidentes na frente deles. Outro sinal dizia que ele faria milagres tremendos, né? Libertaria os cativos de Satanás. Era o que ele estava fazendo, pregando o evangelho, né? E ministrando ali curas, libertações, até ressurreição de mortos. Eles deveriam identificar, isso aí são sinais do Messias, mas eles não entendiam, não compreendiam, não percebiam. Então nós vamos identificar os sinais que estão acontecendo, Jesus está chegando e vamos estar prontos. Tópico 1, subtópico 1, catástrofes e desastres naturais. O Senhor Jesus explicou claramente que, nos últimos tempos, haveria grandes alterações climáticas. Elas são cada vez mais frequentes. O superaquecimento global é uma realidade que vem provocando a destruição da lavoura e graves problemas à saúde. Em alguns lugares, o calor intenso vem matando seres humanos e animais. No outro extremo, o inverno tem sido rigoroso, com temperaturas abaixo de zero. A temperatura da Terra vem sofrendo mudanças constantes, deixando as pessoas assustadas. Apocalipse 8:12. Então veja Lucas 21, 25 a 26, que diz lá, olha aí, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, a angústia entre as nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror, receando as coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. Então veja que isto está acontecendo. Já aconteceu muito, está acontecendo e vai continuar acontecendo cada vez mais. Então os fenômenos climáticos cada vez se multiplicam mais. Aí, ondas de calor, ondas de secas, ondas de tempestades, aí vem as enchentes, os incêndios. Temos aí o derretimento do gelo, aí no Ártico, né, nas geleiras. Temos aí o aumento do nível dos oceanos. O jornal New York Times, por exemplo, deu uma matéria aí falando de 193 países onde estão acontecendo mudanças climáticas rigorosas. E chegou a dizer que o planeta perde socorro. Em Lucas 21:11 fala que as pessoas então ficariam ali estarrecidas, né, assustadas, atemorizadas, e é o que está acontecendo. Então, o que está havendo? Alguns lugares está havendo um calor extremo, alguns lugares está havendo um frio extremo. Então, nós vemos hoje aí, ó, ciclones, furacões, tufões, tornados, vemos uma inversão térmica, né, em vários lugares. Onde fazia frio, está fazendo calor, onde fazia muito calor, está fazendo frio. Vemos aí o efeito estufa, vemos o El Niño, La Nina. Então, tudo isso são mudanças climáticas que são extremas, que estão acontecendo hoje. E tudo isso, então, causa o quê? Catástrofes, desastres naturais. Tópico 1, subtópico 2, avisos proféticos da natureza. Em muitos lugares tem havido tormentas temporais e chuvas excessivas, não permitindo o cultivo regular de flores, frutas, grãos e alimentos necessários ao sustento do ser humano. Lucas 21:26. A noite está chegando. João 9:3. Um dos sinais proféticos do tempo do fim está diretamente relacionado à água. Apocalipse 16:3 a 5 e 12. A elevação dos níveis de água nos rios, mares e oceanos é altamente preocupante. Ademais, de acordo com estudos recentes, a escassez de água potável já atinge 2 bilhões de pessoas no mundo. Nesse ritmo, dentro de 25 anos, serão 4 bilhões. Então veja que, quanto à água, né, em alguns lugares, muita água excessiva e em alguns lugares seca. Olha só. Então, em alguns lugares, as lavouras foram muito prejudicadas por causa de muita chuva. Outros lugares muito prejudicados por falta de chuvas. Durante a grande tribulação haverá sinal na água, né? As águas transformadas em sangue, né? E tanto os mares, né, quanto também as fontes de água. Mas isso lá no período da grande tribulação, não é o nosso período. Então, com o derretimento das geleiras, né, o que está acontecendo? Há uma elevação no nível das águas, dos rios e dos mares.
Estas cidades à beira-mar, por exemplo, né, então sofrerão muito devido a essa elevação da água. Então, vemos aí que brevemente algumas cidades, algumas ilhas também desaparecerão. Já em outros lugares está acontecendo o quê? A falta de água, a seca. Então, bilhões de pessoas de repente podem ficar sem água. Tudo isso são o princípio das dores. Tópico 1, subtópico 3, o agir de Deus e os terremotos, Apocalipse 11:13. Terremotos, abalos sísmicos e tremores são outros sinais do fim dos tempos apontados pelo Filho de Deus. Ao incluí-los na lista de sinais apocalípticos, Jesus indicou que estes têm algo a nos dizer. No texto bíblico, verifica-se a ocorrência de terremotos em pelo menos 33 situações. Confira algumas delas em Êxodo 19:18, Amós 1:2, Zacarias 14:4, Mateus 27:51, Mateus 28:2 e Atos 16:26. Nós podemos ver aí que os terremotos vão se multiplicando. Um terremoto acontecia lá uma vez ou outra, mas agora vão se multiplicando, cada dia acontece mais e diversas vezes, né? Nós temos aí pelo menos 5 grandes terremotos que aconteceram. O primeiro, em 1960, 9,5 graus na escala Richter, em Valdívia, no Chile. Em 1964, nós vimos nos Estados Unidos, no Alasca, né? 9,2. Em 2004, nós vimos ali na Indonésia, em Sumatra, 9,1. Em 2011, vimos no Japão, né? Em Tohoku, 9,1. Em 1952, aconteceu lá, 9,0 lá na Rússia, né? Em Severokurisk. No Japão já se tornaram normais os terremotos. Acontece, assim toda semana tem um terremoto em algum lugar. Então, no Chile também já é normal tanto terremoto, todo ano tem, né? E às vezes 2, 3 vezes no ano só. No Equador acontece muito terremoto. No Haiti nós vimos aquele grande terremoto ali em 2010, né? E nós sabemos que os terremotos estão ligados diretamente aos movimentos, né, das placas tectônicas, mais especificamente às suas falhas geológicas. Então não são visíveis assim a maioria, né? Não é na superfície, mas estão aí às vezes a milhares de quilômetros para dentro da Terra. No Brasil, como é uma placa só, né, e a sua situação geográfica contribui para que não hajam, né, não aconteçam os terremotos. Graças a Deus por isso. Acontece algum terremoto aqui, mas tranquilo, não é esses terremotos, né, de 9 pontos, por exemplo, na escala. Em 2024, por exemplo, nós já tivemos um grande terremoto na China, Costa Rica, no Chile, ali fronteira com a Bolívia. E na Bíblia nós vemos aí registrados, né, vários terremotos. Então, são aí sinais, né, são princípio das dores, indicando que Jesus está vindo para nos buscar. Tópico 2, sinais no mundo social, político e militar. Devido às dificuldades e aos desafios de ordem econômica, política e social, estabeleceu-se no mundo a globalização, processo de integração abarcado pela maioria das nações comprometidas entre si. A palavra profética sinaliza a condição dos povos nesta ocasião. Então, o que é a globalização? É um fenômeno de integração econômica, social e cultural do espaço geográfico mundial. Então, está havendo o quê? Uma integração dentro do fluxo de capitais, então, a parte aí econômica, né? A parte financeira, a parte do dinheiro. Também mercadorias, pode ver que hoje nós temos aí produtos como, por exemplo, aí o milho, a soja, né? Vários produtos que hoje tem um preço que é mundial. Também as pessoas, né? Uma pessoa hoje pode participar, por exemplo, de empresas no mundo inteiro ao mesmo tempo. Ele pode comprar produtos do mundo inteiro hoje. Então, existe aí uma interligação entre o mundo inteiro, as pessoas do mundo inteiro. Também informações, olha aí. Hoje você entra aí na internet e você tem informações do mundo inteiro, o que está acontecendo em todos os países do mundo. Você vê notícias, tudo isso tem a ver com a globalização.
Então, quanto mais evoluímos tecnologicamente, então maior globalização vai acontecendo. Quanto maior também a evolução nos transportes, né? Mais lugares, mais pessoas são envolvidas, mais pessoas viajam, mais pessoas interagem. Também vemos aí a política, né? A política, o mundo inteiro estão se envolvendo cada dia mais uns com os outros. Então estão criando o quê? Grupos, né, políticos, ideologias. Então tudo isso influencia a humanidade inteira. Por exemplo, planos, né, projetos da ONU influenciam o mundo inteiro. Querem porque querem até forçar países a aceitar os seus planos. Veja só. Engraçado, só não fazem isso com os árabes, né? Porque são ricos, né? O mundo depende muito deles devido ao petróleo. Então eles não mexem com eles. Mas lá eles matam pessoas que são homossexuais. Mas querem obrigar, por exemplo, países africanos a aceitarem seus planos, né, diabólicos dentro dessa área, por exemplo, dessa área. Tópico 2, subtópico 1, guerras e rumores de guerras. Este sinal vem sendo cumprido literalmente com a comprovação da história. Além das duas guerras mundiais que sacudiram o planeta, milhares de conflitos armados, ataques terroristas e revoluções têm acontecido desde o tempo em que o Senhor Jesus previu esta realidade. Então nós tivemos a Primeira Grande Guerra Mundial entre 1914 e 1918 e tivemos a Segunda Grande Guerra Mundial entre 1939 e 1945. E nós temos vivido aí, né, e visto uma Terceira Grande Guerra Mundial sendo sempre aí projetada. Vimos a Guerra Fria, né, de Estados Unidos e Rússia principalmente. Temos visto hoje a Rússia, né, naquela guerra ali que está cada dia envolvendo mais nações. Vemos aí ataques terroristas, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, né, com a queda das Torres Gêmeas. Vemos hoje, por exemplo, o Hamas, né, que atacou Israel, matou tanta gente, levou tanta gente preso. Então temos visto aí que cada dia se multiplicam mais essas ações militares e realmente vai acontecer uma guerra mundial aí, né? Nós temos aí Gog e Magog, que já pode começar. Hoje, por exemplo, pode acontecer aí de começar essa guerra, ser reconhecida como Gog e Magog, que está registrado na Bíblia, que é uma grande guerra que acontece aí antes de começar aquela tribulação, e cremos que o anticristo é que vai solucionar o problema dessa guerra, vai trazer paz. Isso vai ser um motivo de conquistar os judeus. Hoje no mundo está acontecendo pelo menos aí 10 guerras sangrentas. Nós temos aí a guerra, né, entre Israel e o Hamas, e o Hezbollah envolvido também, que é ali na faixa de Gaza, né? Temos a guerra da Rússia contra a Ucrânia, já completando 2 anos. Temos guerra em Burkina Faso, temos guerra na Somália, no Sudão, no Iêmen, em Mianmar, na Nigéria, e além das guerras que ainda vão se iniciar nesse ano, que sempre tem um monte de guerra acontecendo. Então tudo isso são sinais, são princípios das dores. Tópico 2, subtópico 2, terrorismo mundial. A ameaça terrorista tem aumentado em todo o mundo. Os ataques suicidas. A causa que se defende nesse contexto tem maior valor do que a própria vida. Tem acontecido com maior frequência. Educadores afirmam que a violência é a cultura desta geração. A palavra profética declara que, no tempo do fim, a violência chegará a níveis alarmantes. Demônios poderosos e inteligentes estão infiltrados em grupos terroristas, estimulando o uso de qualquer tipo de brutalidade, com o único propósito de afastar o ser humano da verdade que está na pessoa bendita do Senhor Jesus. João 14, 6. Então, a ameaça terrorista tem aumentado cada dia mais e um fato interessante que está acontecendo. Estão perdendo muita gente, mas estão também arrebanhando muita gente. Nós tivemos aí, em 2014, né, o auge do terrorismo no mundo, e um pequeno número de grupos terroristas sempre é o responsável pelo maior número de mortes que acontece no mundo. Nós vimos alguns grupos se levantarem e sumirem de repente, né, como o Estado Islâmico, mas eles estão o quê?
indo aos países e arrebanhando pessoas, chamando pessoas. Do Brasil tem muita gente que saiu daqui e foi participar desses grupos aí que são terroristas. Então nós temos um exemplo claro que está em atuação, né, hoje, o Talibã, por exemplo. E nós temos vários grupos terroristas que são extremamente violentos e que são novos, surgiram há pouco tempo, mas vão aí pegando pessoas, né, chamando pessoas e vão tendo pessoas incluídas ali. Vão sendo treinadas essas pessoas para matarem as outras pessoas, destruírem as pessoas. Então, em média, nós temos aí pelo menos 16 mil pessoas que morrem todo ano devido aos ataques terroristas. Tem o Al-Shabaab da Somália, tem o Khorasan, que é um braço do grupo do Estado Islâmico, que atua mais diretamente no Afeganistão. Então, são vários grupos que vão surgindo. Então, tem lá um grupo, né, no Congo, tem o Exército do Novo Povo lá em Filipinas, tem os maoístas lá na Índia, tem os Fulani lá na Nigéria, tem o Boko Haram, e de vez em quando atacam ali Burkina Faso, né? Atacam Camarões. Tem a Al-Qaeda, que depois da morte de Bin Laden ficou assim meio desaparecido, mas sempre tem aquele braço, né, do grupo, sempre tem aquelas pessoas que são arrebanhadas e estão sendo treinadas. Já já eles desaparecem. Tem na Colômbia, por exemplo, as Farc, tem o Novo IRA na Irlanda, e aí o Talibã, né, que cada dia prejudica mais as pessoas. O Brasil não tem assim um grupo específico, né, mas cada dia são arrebanhados mais brasileiros para esses grupos terroristas. É um perigo muito grande, porque eles estão sendo treinados lá e de repente podem vir para o Brasil organizar grupos assim. Eu acredito que existem grupos no Brasil já organizados e que já já vão começar a colocar terror nas pessoas. Isso devido ao grande número de brasileiros que já foram para outros países e participaram de grupos terroristas, aprenderam, né, como é que se faz, aprenderam até a fabricar bombas e tudo mais. Então, é um perigo muito grande, um risco muito grande, e que isso tem que ser visto com muita cautela, com muita atenção, principalmente aí então pela ABIN. Então são pessoas extremamente violentas e matam as pessoas assim mesmo, como se não fossem nem pessoas. Nesse caso recente que nós tivemos aí o Hamas, né? Estruparam as mulheres, crianças, mataram, fizeram de tudo. Coisas terríveis aconteceram. Então nós vemos que são pessoas que a causa que eles têm para defenderem é mais importante que a vida humana. Eles não consideram a vida humana como nada precioso, nada importante. São pessoas que não têm temor de Deus, são pessoas endemoniadas. Tópico 2, subtópico 3, sinais no mundo financeiro. O mundo se movimenta com a circulação de capital, afinal o dinheiro tem um poder praticamente ilimitado na aquisição daquilo que o homem deseja e precisa. Com tal capacidade, este elemento torna-se obrigatório na vida de todas as pessoas. No texto bíblico de Mateus 6,24, o Senhor Jesus menciona o nome de Mamon, o Deus das riquezas, Eclesiastes 5,10. A mensagem implícita do Salvador nesta passagem resume-se na seguinte realidade: o dinheiro não é para ser servido, mas sim para ser usado. Se esta relação não for controlada, ele, o dinheiro, passa a escravizar o ser humano. Quando alguém ama o dinheiro, torna-se escravo dele. 1 Timóteo 6,10. Então nós vemos aí o dinheiro, e hoje não é apenas o dinheiro moeda, né? Não é o dinheiro aí em papel, mas principalmente o dinheiro virtual hoje. Tudo hoje é pago eletronicamente, tudo é cartão, né? Então, aí eu tenho o Pix, a facilidade. Então, o dinheiro, cada dia mais, torna-se um senhor das pessoas. Porque cada dia mais as pessoas dependem mais do dinheiro para se ter coisas, né? Produtos, às vezes até importantes, necessários, né? Extremamente necessários, como a alimentação, por exemplo, a saúde, o vestuário, né? A diversão, tudo isso, se não tiver dinheiro, não tem como adquirir.
Então, as pessoas cada dia se tornam mais escravas do dinheiro. E o dinheiro não pode ser dono. Ele tem que servir as pessoas e não as pessoas servirem ao dinheiro. Porque senão a pessoa se torna o quê? Um idólatra, né? Passa o dinheiro a ser o seu Deus. É um perigo muito grande. E a Bíblia adverte: amai as coisas que são de cima e não as que são de baixo. Então não se prenda às coisas do mundo. Não fique escravo das coisas materiais. Então você pode ver, cada dia sai um celular novo, cada dia sai uma televisão maior, cada dia sai um carro novo. E as pessoas vão cada dia se escravizando, cada dia comprando, ficam devendo, né? Cada dia mais estão escravos do dinheiro, dependentes do dinheiro. E a Bíblia adverte: desejai as coisas humildes, né? Seja sempre simples, cuidado com esse desejo extremo por coisas que custam valores exagerados. Meu conselho sempre é: não compre nada fiado. Não fique escravo de uma conta. Famílias inteiras têm sido destruídas devido a esse problema financeiro. Pessoas hoje estão aí atoladas até a cabeça aí com dívidas. Então são pessoas que não conseguem nem dormir direito mais, preocupadas com a parte financeira. Tudo isso é sinal dos tempos, é sinal que Jesus está chegando para nos buscar. Veja que o anticristo ele vai dominar essa área, né? A área política, a área financeira. Provavelmente será uma única moeda no mundo inteiro. Então ele terá o quê? Um monopólio sobre todos, né? Dominará sobre todos, porque ele é o dono do dinheiro. Então a Bíblia adverte que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tópico 2, subtópico 4, fome e pestes em vários lugares. Junto à fome, outro sinal assinalado nas profecias é o surgimento de pestes, doenças desconhecidas, epidemias, pestilências e pragas destinadas a debilitar e destruir o corpo humano. Dentre os males desse tempo, destacam-se dengue, febre hemorrágica, gripe aviária, procedente das aves, gripe suína, procedente dos porcos, malária, Covid-19, etc. Isaías 21:3. Então, fomes, né? No mundo inteiro existem pessoas passando fome. Acredita-se que no Brasil tem muitas pessoas que estão passando fome, estão vivendo abaixo da linha de pobreza, né? Por incrível que pareça, mas tem. É escondido, é disfarçado e tal, mas acontece. Vemos aí principalmente hoje o quê? Na África, né? No Haiti, vários lugares, pessoas que passam fome, que vivem abaixo da linha de pobreza. Países, por exemplo, como países árabes, que a gente não conhece muito bem a cultura, né? Mas lá existem muitas pessoas passando muita dificuldade financeira, pessoas que ainda cozinham na pedra, o fogão deles é uma pedra, é um buraco na pedra onde ali fazem o seu pão. Então existem muitas pessoas pobres no mundo, muitas pessoas passando fome, e temos visto aí o surgimento de mais e mais doenças, né? Mais e mais pandemias, né? Mais e mais coisas que têm destruído a saúde das pessoas. No Brasil, atualmente, nós temos principalmente o quê? Hoje aí a chikungunya, a dengue, Covid-19, a diabetes, né? Está atingindo cada dia mais pessoas. Temos aí cada dia mais pessoas tendo AVC. Tudo isso, sinais que acontecem antes da vinda de Jesus. Tudo indicando que Jesus está às portas, está vindo nos buscar. Tópico 3, sinais no mundo religioso. De todos os sinais que antecedem o retorno do Senhor Jesus a este mundo, os mais importantes são aqueles ligados à vida espiritual e religiosa de todos os homens e mulheres. A mensagem principal de cada sinal é a volta triunfal do Senhor Jesus a este mundo para buscar a sua igreja. Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles registraram os sinais preditos pelo Senhor Jesus. Então, os sinais religiosos, né, estão acontecendo. Então, multiplicação de quê? De religiões. Cada dia mais surgem novas e novas religiões. Cada dia mais os homens se confundem, né? Cada dia mais se tornam escravos uns dos outros. Cada dia mais os homens estão mais idólatras.
Cada dia os homens se tornam mais incrédulos também. Cada dia mais o amor vai se esfriando na maioria dos que se dizem crentes, que se dizem evangélicos. Cada dia a imoralidade cresce mais. Cada dia, então, apostatam da fé mais e mais pessoas. E nós temos visto, por incrível que pareça, a diminuição e até o sumiço da evangelização das igrejas. Cada dia se luta mais para, pelo menos, preservar os que já tem na igreja. Tópico 3, tópico 1, incredulidade, o desaparecimento da fé. Na crise espiritual em que vive a humanidade, as pessoas têm se afastado de Deus cada vez mais porque estão naufragando na fé. 1 Timóteo 1,19. Nos dias finais, homens e mulheres abandonarão a palavra do Senhor e a trocarão por filosofias humanas e até por ensinamentos gerados no inferno, ministrados por demônios. 1 Timóteo 4,1. Este sinal vem se cumprindo hoje diante dos nossos olhos. Muitos não creem mais em Deus. Não acreditam na obra perfeita da salvação efetuada pelo Senhor Jesus. Não aceitam a Escritura como instrumento capaz de preparar o ser humano para a vida eterna. Tito 1, de 1 a 3. Se o homem não tem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Então a falta de fé cada dia aumenta mais. É uma coisa impressionante, né? O crescimento de pessoas, por exemplo, que se autodeclaram ateus. É impressionante. Pessoas que vivem nas filosofias, né? Nós vimos aí nessa semana, por exemplo, um dos homens mais ricos do mundo dizer que é um panteísta. Veja, um americano, né? Criado aí sabendo que é o evangelho, ouviu várias vezes a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, muito provavelmente tenha sido até um evangélico, mas aí acreditando em doutrinas satânicas. E cada dia nós temos mais pessoas desviadas do evangelho, cada vez mais pessoas que se viciaram em Netflix, por exemplo, né? E em aplicativos aí de jogos e tudo mais. Cada dia mais abandonam a igreja, cada dia mais deixam de ter fé em Deus. Nós temos visto pessoas que a gente fica até preocupado, né? A gente diz que Jesus cura as pessoas, então as pessoas não acreditam. A gente vai nas igrejas, ora, aí 50, 100, 200 pessoas curadas. Mas quando a gente fala isso, as pessoas não acreditam, pensam que a gente está mentindo. É impressionante. As pessoas veem hoje, por exemplo, na TV, as pessoas sendo curadas, a pessoa diz, não, isso aí foi combinado, isso aí são atores. Veja, a falta de fé cada dia se torna uma coisa maior, mais perigosa. Cada dia afasta as pessoas de Deus, cada dia mais. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas com o cuspe de Jesus na terra do que com o cego que foi curado. Estão mais preocupados com os lenços e aventais de Paulo do que com as pessoas libertas e curadas. Estão mais preocupados com a sombra do Pedro do que com as pessoas que foram curadas. É coisa impressionante, as pessoas estão procurando um meio de impedir a fé das pessoas, de atrapalhar as pessoas receberem as bênçãos do Senhor. É impressionante. Estão mais preocupados se alguém está soprando ou se não está, se alguém está ungindo ou não com a óleo e tal. Estão mais preocupados com isso do que com as pessoas que estão sendo curadas. As pessoas parecem que não são importantes. O importante é o que foi usado para a pessoa ser curada. É uma coisa impressionante o que está acontecendo na igreja hoje. Nós temos hoje 70%. Nós temos ido nas igrejas e visto isso. 70% dos crentes que estão doentes. Isso é impressionante. Se nós ensinamos na palavra de Deus que Jesus levou sobre ele nossas dores, enfermidades, maldições. Se nós pregamos e ensinamos sobre dons do Espírito Santo, sobre o sinal do crente orar e as pessoas serem curadas, como é que pode essa coisa estar acontecendo na igreja? Nós não temos hoje 40% dos crentes batizados com o Espírito Santo e falando em línguas. A falta de fé tem crescido cada vez mais, é uma coisa impressionante a multiplicação disso. E Jesus disse, haverá fé na terra quando vier o Filho do Homem? Nossa liderança, principalmente a liderança, não tem fé mais nas coisas de Deus, não buscam mais o poder de Deus nas suas vidas. Não são usados por Deus em nada, nenhum dom do Espírito Santo. São apenas teóricos, apenas
estão aí estudando teologia e passando isso para as pessoas. Pegam lá um livro, né, principalmente calvinista, estão pegando aí esses livros, aí decoram aquela mensagem, vai lá e prega na igreja, ou assiste na internet com a mensagem, prega na igreja. São pessoas que não oram nem 1 hora por dia. É impressionante isso. São pessoas que não leem a Bíblia, só livros. Estão atolados na intelectualidade e a espiritualidade desapareceu de suas vidas. Pessoas que não têm unção, que não opera neles nada, nenhum dom do Espírito Santo. Isso é um absurdo. Que liderança é essa? Que exemplo é esse que estão deixando? Que testemunho é esse que dão das suas próprias vidas diante daqueles que lideram? Tem aí se multiplicado cada vez mais pregadores, pregam muito bem, pulam, rodam, gritam, falam. Mas cadê o poder de Deus? Nada, só emocionalismo. As pessoas se emocionam, choram, aí dizem que Deus está ali. Cadê o poder de Deus? Cadê as pessoas batizadas com o Espírito Santo? Cadê as pessoas curadas? Cadê as pessoas libertas? Cadê os milagres? Impressionante, que turma de pregador, sem vergonha, tudo atrás de dinheiro. Não passam horas em jejum, não passam horas estudando a palavra de Deus, não passam horas orando, não jejuam. É impressionante o tanto de pregador profissional. Tópico 3, subtópico 2, o sinal das trevas, o esfriamento do amor. Os dias que antecedem a volta de Cristo ao mundo para buscar a igreja e arrebatar os salvos vivos, nesta ocasião, serão caracterizados pelo esfriamento do amor. Isto significa que o relacionamento espiritual do homem com o Eterno será profundamente abalado porque Deus é amor. 1 de João 4:8. O ser humano não viverá a excelência, a grandeza e o deleite dessa virtude suprema. Salmos 37:4. O amor esfria quando nos afastamos da graça divina. Hebreus 12:15. Perde a intensidade quando não obedecemos aos mandamentos. João 14:23. Adoece quando não perdoamos. Mateus 18:21-22. Perde o seu calor quando não cuidamos das almas. Salmos 142:4. Esfria quando não confessamos os pecados cometidos. Salmos 32:3. E quando recuamos na fé. Hebreus 10:38. Nunca podemos esquecer-nos dos 2 principais mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Marcos 12:28, 30 e 33. Então vemos aí um grande esfriamento no meio da igreja. Vemos aí a falta de amor cada dia crescente, né? Olha lá, Jesus diz, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Veja bem, Jesus está escrevendo a uma igreja e dizendo que eles estão todos o quê? Desviados. Deixaram o primeiro amor. Olha o que está escrito. Está dizendo, lembra-te, pois, de onde caístes. Está escrevendo para uma igreja que estava caída. Deixaram o amor, deixaram a fé. Está dizendo, arrepende-te. Olha, pratique as primeiras obras, quer dizer o que? A evangelização, ganhar almas, cuidar das almas. O amor pelas pessoas, volte a amar as pessoas. Esse amor está desaparecendo da igreja. Amam o dinheiro das pessoas. Amam a posição social das pessoas, amam a política das pessoas, amam os elogios das pessoas, mas não amam as pessoas. E a advertência, principalmente aí, é para o líder, dizendo ao anjo da igreja, o líder, pastor, cuidado que eu vou remover o seu castiçal, cuidado, mude isso. Tem muita gente brincando, mas eu quero te dizer, onde estão as 7 igrejas do Apocalipse, citadas lá em Apocalipse? Onde estão? Tem alguma aberta? Tem alguma funcionando? Olha só que coisa terrível. Onde estão? Olha só. Seus líderes foram advertidos, foram avisados, foram exortados. Cuidado, a falta de oração, do jejum, do estudo da Bíblia, falta de amor pelas pessoas. Fechou as igrejas, acabou tudo, não existe mais nenhuma. Tópico 3, subtópico 3, imoralidade. Devassidão generalizada. Os fundamentos de temor, honestidade, retidão, justiça, amor, honra, obediência, sinceridade e pureza em relação a Deus e ao próximo estão desaparecendo na vida do ser humano. Os princípios de ética, moralidade, respeito mútuo e generosidade têm sido substituídos pelo egoísmo, depravação, abusos, rebeldia e anarquia generalizada.
Os padrões bíblicos relacionados à prática sexual, ao casamento e à família estão seriamente ameaçados com o que se apregou na grande mídia atualmente. A despeito de tudo quanto estamos assistindo e vivendo diariamente, pode-se afirmar com certa propriedade: o pior ainda não chegou. Então, todos os princípios básicos do ser humano, né, de ter um amor, o respeito pelas pessoas, né, de ajudar as pessoas, de até às vezes se sacrificar pelos outros, de ser generoso, né, a castidade, o valor da castidade, da virgindade, tudo isso está desaparecendo. Nós estamos falando da igreja, imagina no mundo, mas na igreja se tornou algo normal hoje se casarem e não são mais virgens. Já praticaram o ato sexual antes de se casarem. Se tornou normal isso na igreja. Hoje se tornou normal na igreja as pessoas se casarem e não querem filhos. Se tornou normal. Quando a gente fala, as pessoas até assustam. Pensam que nós somos de outro mundo. E realmente somos. É uma coisa terrível que está acontecendo. Parece que os valores bíblicos são antibíblicos. Quando a gente fala do valor bíblico, a pessoa pensa que é um absurdo que nós estamos falando. Quando a gente fala que é abominação diante de Deus, o sexo anal, tem crente aí que acha que é um absurdo. Veja só, chegamos a esse ponto dentro da igreja hoje. Quando falamos que divórcio na Bíblia só é aprovado quando, ao se casar, o homem descobre que a mulher não é mais virgem. É assim que está na lei. Jesus se referiu a isso, quando disse que Moisés permitiu, porque aquele homem se casou, viu que a mulher não era mais virgem, e aí resolveu lhe dar uma carta de divórcio, porque senão ela seria apedrejada até a morte. Mas olha só, Jesus queria que ele fizesse o quê? Perdoasse, ficasse casado com ela. Mas por causa da dureza do coração, o que ele fazia? Dava a carta de divórcio. Só tem essa possibilidade de haver divórcio na Bíblia. Só essa possibilidade na lei. Mas os homens criaram outras possibilidades. E dentro da igreja está assim de gente divorciada. Mas Deus vai pedir conta para você, pode ter certeza. E você, principalmente você líder, que apoia essas pessoas aí se divorciando. E aí as pessoas acham que isso é um absurdo. Veja só, Bíblia hoje é absurdo para os próprios crentes. Quando se fala que todos têm que ser batizados com o Espírito Santo e falar em línguas, é um absurdo. Porque os cursos teológicos estão sendo dados por quem? Por pessoas que são calvinistas. Pessoas que creem que os dons são para aquela época que a igreja começou, que batismo com o Espírito Santo falar em línguas só para aquela época. Muitas vezes nem acreditam que eles falavam em línguas espirituais, né? Pensam que falavam em línguas dos homens. Torcem a palavra de Deus de todo jeito. E esses professores que estão ensinando nas escolas teológicas da igreja pentecostal, por incrível que pareça. E olha o tanto de crente que está aí, que deixou de ser pentecostal há muito tempo. Seus líderes nem perceberam. Ainda coloca para dirigir escola bíblica dominical. Ainda coloca essas pessoas para dirigirem também aí departamentos da igreja. É um absurdo isso, mas é o que está acontecendo na igreja hoje. Por incrível que pareça, nós estamos convidando aí pessoas calvinistas, declaradas, pessoas reformadas, para pregarem e ensinarem nossos obreiros pentecostais. Acredita nisso? Pois é o que está acontecendo em todas as igrejas pentecostais do Brasil. Então, tópico 3. Tópico 4, apostasia, amálgama da verdade com a mentira. O surgimento de falsos cristos, falsos messias e falsos profetas é um dos mais importantes sinais do fim dos tempos. Apostasia significa desviar-se da fé que conduz o ser humano ao Deus verdadeiro. 1 Timóteo 6:21. E implica o abandono premeditado do único Criador, negando o direito de posse legal que ele tem sobre o homem. Deuteronômio 32:15 e 18. A apostatar da fé denota a renúncia do objetivo de servir ao Senhor para ser escravo do pecado. Oséias 8:11. E rejeição deliberada da pessoa bendita do Senhor Jesus, o único que pode salvar e livrar o ser humano da ira e juízos vindouros e da perdição eterna. Apocalipse 3:20 e João 5:24. Então, a palavra amálgama é um material usado principalmente pelos dentistas, né, para fortalecer
é uma mistura bem forte que vai restaurar ali um dente e vai durar muito tempo. Então a amálgama aqui, podemos dizer assim, é a resistência, né, da mentira prevalecendo contra a verdade. Então o que é mentira é mais crido do que aquilo que é verdade. Então hoje se faz que a mentira seja verdade e a verdade seja mentira. Então o que é bíblico é ensinado muitas vezes como se fosse antibíblico. O que é antibíblico muitas vezes é ensinado como sendo bíblico. Olha só, é uma mudança aí de valores, né? Então veja aí que os falsos messias, os falsos cristos, né, têm aparecido, falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores. Tudo isso aí tem acontecido e tem se multiplicado cada dia mais. A apostasia, que é o abandono da fé, aquele que experimentou já, né? Aí aceitou Jesus, creu na palavra de Deus, né, na pregação, aquele que recebeu o Espírito Santo, muitas vezes até já recebeu um dom do Espírito Santo, né? Já foi até batizado com o Espírito Santo, falou em línguas, e de repente abandona a fé. Então, abandono da fé. Muitas vezes até a pessoa se torna inimigo até das coisas de Deus, começa até a combater as coisas de Deus, começa até a falar mal da igreja e das coisas de Deus. Muitas vezes até se torna um blasfemador das coisas de Deus. Existe muita gente dentro da igreja hoje blasfemando contra o Espírito Santo. Basta ver uma operação do Espírito Santo e começa a blasfemar, acha que aquilo é do diabo e começa até a dizer que é coisa do diabo. É impressionante, pessoas que não têm conhecimento bíblico, não têm conhecimento de Deus, não têm intimidade com Deus, pessoas que não passam horas e horas orando, pessoas que não jejuam, pessoas que não passam tempo e tempo lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, pessoas que têm um conhecimento superficial, pessoas que não têm fé em Deus e nas coisas de Deus, no poder de Deus. Então estão desviados dentro da igreja, estão ali atrapalhando aqueles que querem ter fé, que querem servir a Deus. Infelizmente, muitos desses estão na liderança da igreja. Então são pessoas que não aceitam aí a autoridade de Deus sobre eles. Não aceitam que Deus é dono, proprietário, que comprou, que pagou, que tem direito à nossa vida. Não aceitam isso. Não se submetem a Deus. Tópico 3 e tópico 5, o sinal da semente. A pregação do Evangelho. O grande mandamento ordenado aos discípulos é a proclamação do Evangelho em todos os lugares, para todas as pessoas. Marcos 16:15. Antes que venha o fim, o Evangelho do Reino terá sido pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Mateus 24:14. No tempo do fim, a semente será plantada dia e noite, em tempo e fora de tempo. Haverá uma semeadura universal que alcançará todo ser humano habitando no planeta onde estiver. Eclesiastes 11:6, 2 Timóteo 4:2. Veja, a pregação do Evangelho, ela deveria estar sendo feita por todos os crentes. Não é por uma equipe na igreja ali que evangelizam, não. É por todos os crentes. A ordem é para todos, né? E esse negócio de o evangelho será pregado em todo mundo, né, para depois que acontecer aí o arrebatamento da igreja, não, ele está falando fim do mundo, não está falando arrebatamento. O evangelho que é pregado lá na grande tribulação, o evangelho que é pregado no milênio, né? Então no milênio Jesus estará governando sobre todos, o evangelho chegará a todos os seres humanos nessa época, isso é evidente. Nossa época é diferente. Às vezes o nosso vizinho, o vizinho do crente, vai morrer sem ouvir o Evangelho. Devido que a negligência, né, a desobediência que o crente pratica em relação a Jesus e a sua ordem para pregarmos o Evangelho a todas as criaturas. E por incrível que pareça, parece que cada dia mais o Evangelho é pregado menos, ao invés de ser mais. Eu conheço várias igrejas que se dizem evangélicas, que são cristãos, que se dizem salvos e que não evangelizam. Não ganham almas. Passa aí 1 mês, 2 meses, 3 meses sem ganhar nenhuma alma. Veja bem, igreja que se diz pentecostal, igreja que se diz cheia do Espírito Santo. É impressionante isso. É inacreditável isso.
Então nós pregamos hoje o Evangelho da graça de Deus, né? O Evangelho do reino será pregado durante a grande tribulação, será pregado no milênio. E nós sabemos que no milênio, já até o Evangelho terá uma outra conotação, que pregará o quê? A eternidade, o Evangelho eterno, porque a partir daí do milênio, só a eternidade para frente, não tem mais outra etapa. Durante a grande tribulação, sim, vai falar sobre o reino de Jesus sobre a terra, no milênio. Então será pregado muito o Evangelho do reino. Jesus pregava o Evangelho do reino, porque estava falando sobre o seu reino. Ele veio como Messias para reinar sobre Israel. E eles é que não o aceitaram. Então nós pregamos o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho onde o Espírito Santo convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Só precisam ouvir a pregação do Evangelho e crer, e são salvos. Nós não podemos colocar aí condição para as pessoas serem salvas, não podemos marcar a data da vinda de Jesus. Ó, só pode Jesus vir quando o Evangelho for pregado a todos. Isso não existe. Então, devemos entender claramente aí a palavra de Deus, não confundirmos as coisas. Cada dia o amor dos homens vai se esfriando mais, cada dia então o Evangelho é menos pregado. Tópico 4, o sinal da figueira. O próprio Jesus fez referência a este sinal altamente importante no panorama profético. O misterioso sinal da figueira está relacionado diretamente ao povo de Israel. Marcos 11:13, Mateus 24:32 e 33. Então a figueira é aí um símbolo de Israel, e Israel sempre é um sinal para o mundo inteiro, né? Então nós estamos vendo hoje em Israel aí esses ataques, né? Aí terroristas, existe uma guerra ali próxima na Rússia. Tudo isso pode indicar uma última grande guerra antes do arrebatamento, guerra de Gog e Magog. Nós acreditamos até que o anticristo é que vai resolver isso aí, vai trazer paz a essa guerra, enganando assim os judeus, fazendo aliança com eles, se fazendo passar por Cristo. Ainda vão acontecer, ninguém tem certeza de nada. Então se imagina isso, né? Porque os judeus só aceitariam uma pessoa como o Messias se ele provasse que ele é descendente aí do rei Davi, que ele provasse que ele é descendente de judeu. Senão ele jamais enganaria os judeus e se faria passar por o Messias. Veja bem que vão fazer um pacto com o anticristo, vão reconhecer o anticristo como se ele fosse o Messias mesmo. Só vão descobrir que ele não é na metade da grande tribulação, quando ele colocar uma imagem no templo. O importante é que nós devemos sempre estar atentos ao que está acontecendo em Israel. E se hoje está acontecendo ali um princípio de guerra, que pode ser estendido até envolvendo lá com a guerra que está acontecendo na Rússia, podendo se tornar a guerra de Gog e Magog aí, que acontece antes do arrebatamento, né, que vai ter fim no início da grande tribulação. Então, tudo isso é sinal de que Jesus está voltando. Não podemos afirmar, mas pode ser um sinal de que Jesus realmente está voltando agora. Agora, nunca podemos marcar a data da vinda de Jesus. Nunca podemos dizer que a vinda de Jesus depende aí, talvez, de uma guerra, ou depende do Evangelho ser pregado a todos os povos. Não podemos afirmar nunca isso. Tópico 4, subtópico 1. Israel é importante espiritualmente. A figueira, o povo de Israel, é o grande sinal de Deus para todos os povos, raças, tribos e nações. Israel está diretamente ligado ao futuro de todos os homens e mulheres. Devemos estar atentos a cada passo, atitude e movimento desse povo. Então Israel está aí no centro do mundo e o centro das atenções de todo mundo. Então devemos sempre estar atentos ali. O que está acontecendo ali, né? Tudo isso o que é princípio de dores, né? Jesus disse, olha, então, para a figueira, olha o que está acontecendo, né? Os judeus estão retornando para a sua terra, tudo isso acontece. Então são sinais, nós devemos ficar atentos a esses sinais. Agora, o crente deve saber que todo dia ele deve estar pronto para o arrebatamento, esperando o arrebatamento hoje, não é para amanhã, não é esperando sei o que vai acontecer, nada disso. Hoje. Pronto, porque pode ser hoje. A igreja vai morar na Nova Jerusalém. Então a igreja vai ter um corpo espiritual. Então
não é como Israel, não é como as nações que vão ficar aí durante o milênio. Então, a igreja tem uma promessa superior, né? A igreja vai ser então um corpo espiritual, estará morando na Nova Jerusalém com Jesus. Isso acontece o quê? Imediatamente após o arrebatamento da igreja. Tópico 4. Tópico 2. Israel é importante estrategicamente. Deus escolheu as terras de Canaã e a deu aos filhos de Abraão. Esta pequena nação, com um território pequeno, localizado no Oriente Médio, tem causado enorme impacto em todas as nações. Os sinais da figueira estão brotando. Israel é o relógio profético de Deus. Mateus 24:32. Então veja que Israel sempre tem influência sobre o mundo inteiro. Por exemplo, por que os Estados Unidos defendem Israel? Porque as pessoas mais ricas, mais poderosas dos Estados Unidos são judeus. Os banqueiros são judeus, pessoas ricas são judeus. Tem um princípio evangélico, também um princípio bíblico, né, na Constituição americana, né? E no início dos povos ali conheceram realmente o evangelho e seguem pelo menos alguns princípios que estão na Bíblia. Então eles defendem Israel. Então nós sabemos que esse povo, né, são descendentes de Abraão, que na época era Abrão, né, chamado hebreu, daí vieram os hebreus. Quando eles entraram na terra prometida de Canaã, né, aí agora entraram em Israel, passaram a ser chamados israelitas. Quando houve então a invasão de outros povos, na parte norte, a invasão assíria, que levou os cativos, né, distribuiu eles em várias nações. Esses nunca mais se tornaram os legítimos judeus a morarem naquela região. Mas a parte sul, que tinha principalmente aí o território de Judá, foram levados cativos para a Babilônia e depois então retornaram alguns. Esses são chamados que judeus, porque pertenciam à tribo de Judá. São esses que nós conhecemos hoje então como judeus. É um país bem pequenininho, mas que causa alvoroço no mundo inteiro. Então existem aí muitos povos que odeiam os judeus e existem muitos povos que amam os judeus. Quando acontece qualquer coisa lá em Israel, né, como esse ataque do Hamas, pode ver que quem é de esquerda, né, quem é comunista, por exemplo, né, quem é satânico, demoníaco, tudo defende o Hamas, defende aquele que ataca Israel, que mata as pessoas de Israel. Mas aqueles que são de Deus, aqueles que são cristãos, vão defender Israel. Conclusão. Tudo quanto João e os outros apóstolos e discípulos ouviram do Senhor, cumpriu-se literalmente. Deus revelou a João as coisas que brevemente aconteceriam. Apocalipse 1:1. O apóstolo recebeu a incumbência de escrever suas visões em um livro para enviá-los às 7 igrejas que estavam em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Apocalipse 1:11. O conteúdo de tal livro, no entanto, não se destinou apenas às igrejas da Ásia, mas a todas as igrejas ao longo dos tempos. Vigiemos, pois. Então vemos que existem milhares de profecias que já se cumpriram, existem as que estão se cumprindo e existem as que vão se cumprir ainda. Vemos aí que João, no início do livro de Apocalipse, recebeu-lhe cartas, né, para serem enviadas então aos pastores das igrejas, das 7 igrejas da Ásia, representando aí todas as igrejas do mundo, todas as épocas das igrejas. E cada carta, então, vai trazer a situação daquela igreja diante de Deus. Nós podemos crer que estamos na época da igreja de Filadélfia, né? Porque a igreja de Laodiceia, ela cumpre o período da grande tribulação. Agora devemos nos lembrar, então, que todas essas 7 igrejas já não existem mais. Foram escritas advertências aos seus líderes da situação que estavam, né, e não foram atendidas essas exigências, não foram observadas, não foram ensinadas, não deram tanta credibilidade assim, e as igrejas se acabaram, todas estão fechadas, se acabaram. Ali hoje tudo é dominado pelos muçulmanos. E existe aí várias outras coisas que estão então escritas no livro de Apocalipse. E cada dia mais nós vamos entendendo melhor o livro de Apocalipse, cada dia vamos estudando mais e Deus vai nos revelando cada dia mais coisas dentro do livro do Apocalipse, que são coisas
que já aconteceram algumas estão acontecendo e coisas que ainda vão acontecer. Estejamos atentos e prontos para o arrebatamento da igreja. Não fique de fora de jeito nenhum. Então vamos orar agora. Se você, ouvindo esta palavra, sabendo que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, morreu ali naquela cruz, o juízo era para nós que deveríamos morrer ali, mas ele morreu em nosso lugar. Mas ele venceu a morte, ele ressuscitou, foi declarado justo, ressuscitou, está à direita do Pai intercedendo por nós. Você crê nisso? Você é salvo agora, você recebe agora o Espírito Santo, você começa uma vida nova agora, você se torna filho de Deus. Então, basta crer nisso. Agora o Espírito Santo entra com a operação, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. Você agora passa a pedir perdão a Deus pelos seus pecados, recebe o perdão de Deus, recebe o Espírito Santo que vem morar em você. Você vai ter uma vida nova com Deus agora, você está nascendo de novo. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus Cristo te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, olha, Senhor, para essas pessoas que agora estão ouvindo a Tua palavra, que estão crendo na Tua palavra, que estão agora se submetendo a Ti, abrindo o coração para Ti, Senhor. Ora, la cruz te miranda, cruz te virrare, cruz te ramadaserei. Oh, Senhor, ajuda-os a entender o mistério da cruz, do sacrifício de Jesus Cristo por eles. Que eles agora, Senhor, recebam a salvação, recebam o perdão pelos seus pecados, recebam o Espírito Santo. Que agora eles possam ser convencidos pelo Espírito Santo, que agora se arrependam e peçam perdão. Em nome de Jesus, toca neles, salva, Senhor. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, recebam agora a cura em nome de Jesus. Toca, Senhor, neles. Sai! Toda doença, toda enfermidade vai saindo em nome de Jesus. Solta. Toca, Senhor, deles. Toca e cura totalmente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça de dar aí um like, um gostei, um joinha. Se inscreva em nosso canal. Passe o link desse vídeo para outras pessoas também, para que eles também possam assistir. É importante todos nós aprendermos juntos da palavra do Senhor. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos aí, nós vamos mandar esse material para você em PDF, em PowerPoint, em Word, tudo gratuitamente. Então você entre em contato conosco por esse telefone que é meu WhatsApp, 99991520454. Também vou colocar você em um grupo para receber esse material toda semana gratuitamente. Não é grupo de bate-papo, só eu posto lá, só esse material DBD, lá não tem outra coisa. Então você entre em contato conosco e nós vamos enviar para você esse material gratuitamente. Se você deseja, se você quiser, se você deseja, não é obrigatório, não vou deixar de mandar o material para você por causa disso. Mas se você deseja nos ajudar, eu não dirijo igreja e não sou aposentado ainda. Ano que vem, se Deus quiser, vamos nos aposentar. Eu não tenho emprego secular, então trabalho exclusivamente para Jesus. Então, se você deseja nos ajudar, envie qualquer quantia, R$5, R$10, R$20, 50, 100, não sei. Que você desejar enviar, envie para nós para nos ajudar. Eu preciso da sua ajuda, tenho que pagar aluguel e tenho sustento, né? Então, envie qualquer quantia. Uma dessas contas que estão aí está a Caixa Econômica, está aí Bradesco, está aí Banco Brasil, o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. Nós fizemos 40 anos de casado agora, no dia 3 desse mês de abril. Graças a Deus, glória a Deus por isso, né? Então, envie qualquer quantia. Está aí o meu Pix, que é meu CPF, 331-957-81620. Está aí também o QR Code que você pode usar para enviar qualquer quantia. Deus abençoe. Então, muito obrigado. Deus faça prosperar você. Deus abençoe sua família. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor. Deus abençoe.